Nos anos 2000, já se falava que em 2020 a depressão seria uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Chegamos em 2023 e uma em cada 5 pessoas no mundo enfrenta a depressão em algum momento da vida. Essas informações reforçam a importância de falarmos sobre saúde mental em todos os contextos da nossa vida. Mas, doutora Alexandrina, principalmente no ambiente de trabalho. Afinal, a gente passa 1/3 da vida no horário de trabalho, né? Sem dúvida que sim, 1/3 no ambiente de trabalho, 1/3 dormindo, então a importância de estarmos bem no ambiente de trabalho. E quando você fala de 1 para 5, nós temos que pensar que isso é mais do que 20% das pessoas que têm depressão. Você falou no ano 2000, mas já no século XX, quer dizer, no século passado, no final, já se falava da depressão como uma doença incapacitante e a projeção é de que ela iria para primeiro lugar. E ela está em primeiro lugar, mostrando a importância da saúde mental em todos os setores e inclusive no ambiente de trabalho. Então é importantíssimo que nós possamos olhar para o trabalhador, verificar como ele está, verificar como ele apresenta o quadro depressivo e dar chance de que ele possa receber ajuda sem ter aí o estigma, o preconceito ou sem dispensá-lo do trabalho porque ele está deprimido. Então, doutora Alexandrina, a gente pode entender agora que falar sobre depressão também é responsabilidade das empresas e dos gestores? Sim, falar de depressão é responsabilidade de todos nós, mas como a depressão aumentou muito no ambiente de trabalho, então os gestores, a chefia, as empresas, a medicina do trabalho tem falado muito de saúde mental e mais ainda da depressão, para que a gente possa oferecer tratamento de qualidade aos nossos trabalhadores, às pessoas que estão sofrendo, porque é fundamental que nós tenhamos funcionários, empregados sadios. Uhum. A gente tem mais um dado aqui que, segundo as informações divulgadas pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, os principais transtornos mentais que levaram ao afastamento do trabalho no período de 2006 a 2021 foram a depressão e os transtornos decorrentes do uso do álcool. Então, a pessoa que está em depressão acaba usando muitas vezes o álcool e a droga, para tentar aliviar o sofrimento, mas aí tudo piora. Então, isso é importante porque, assim, veja que nós estamos falando da população ativa, população que está trabalhando e que muitas vezes se vê na necessidade de procurar os recursos do INSS para se afastar do trabalho. Nisto, nós observamos o quê? A depressão e a dependência do álcool, que podem estar separados, eu ter só depressão e precisar se afastar, eu só ter a dependência do álcool, ou muitas vezes o que a gente chama patologia dual, duas coisas junto. Pela depressão eu comecei a abusar do álcool ou pelo abuso do álcool eu acabei tendo quadro depressivo. Isso está muito interligado e isso interfere muito na produção e até temos que olhar porque o tratamento do trabalhador com depressão e com dependência química, no caso o álcool, é diferente do que se tiver uma das duas em separado. Doutora Alexandrina, eu acho que já ficou muito claro aqui, em todos os vídeos que a gente tem feito, né, nessas últimas semanas, como é importante perder a vergonha, perder o medo de falar sobre saúde mental no trabalho e de buscar ajuda profissional, de buscar um psiquiatra. Eu acho que diante de todos esses dados que a gente trouxe, precisa ficar muito claro, a pessoa que está se identificando com essas coisas que a gente falou, que se percebe nos sintomas, se percebe, né, sobrecarregada, ela precisa procurar ajuda profissional, precisa de um médico. Sem dúvida que sim, e é importante que quem estiver nos ouvindo, né, indique para outros colegas, para outra chefia, para outras pessoas. Quanto mais você multiplicar essas informações, mais nós vamos ter benefício das populações que têm depressão, ansiedade ou dependência ao álcool e outras drogas. Não seja egoísta, divulgue esse vídeo e pense o quanto na própria empresa muitas outras pessoas podem estar precisando ouvir essas palavras. E se você estiver assim, não hesite, procure ajuda. Saúde mental no trabalho não é frescura, depressão não é frescura. Ouvir e falar também é se cuidar.